Eu pensei muitas. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Esse momento aqui em que nos encontramos para rezar, agradecer a Deus, pedir, colocar nossa vida aos cuidados de Deus. E nós sabemos que para nós é um momento bastante bonito olhar para a palavra de Deus, sentir a palavra de Deus na nossa casa, na nossa vida, e assim nós queremos vivenciar esse dia. Eu espero que você tenha acordado bem. Por isso, Roseles, Beatriz, Vilma, Estela, Zezo, sejam todos muito bem-vindos. Laidir, André, Marlene, Vanessa, bom dia. Elísia, Gilmar, Marciana, sejam muito bem-vindos para esse momento em que nós queremos rezar. Francisca, Leia, seja bem-vinda. Panquinha, que Deus abençoe a nós. Ilse, Jaqueline, Gleusa, Lenice, bem-vindos. Queremos colocar nossa vida aos cuidados de Deus, pedir que Deus olhe por nós, pela nossa vida, e queremos, acima de tudo, confiar nossa vida aos cuidados de Deus. Por isso, Dionísio, Nilvia, Antônia, Alisson, Sildete, Ângela, Bel, quero lhes acolher hoje na presença de Deus. E desejo, sim, Carmen, Maria Salvador, Andréia, que a graça de Deus sempre esteja junto de vocês. Dani, rezando por você também. Marley, por você, pela sua casa. Ângelo, colocando você na presença de Deus também. Silvete, Ricardo, rezo por você. E vamos colocando a nossa vida aos cuidados de Deus. Madalena, hoje, aonde nós temos a graça, nesta quinta-feira, nesse dia 8, Laire, Cida, Fernanda, Silvana, Maria Aki, nessa quinta-feira, nós olhamos para o Senhor. Evandro, Marlene, Osni, olhamos para Jesus e sabemos que Ele sempre junto conosco está. Por isso, Silvia, Graciela, Vilma, Ângela, Cláudia, bom dia, Cláudia, que Deus te abençoe. Fernando, bom dia. Colocamos nossa vida aos cuidados de Deus. E vamos, então, nesse instante também, vamos nesse instante rezar, pedir, clamar o dom do Espírito Santo, seu amor, sobre nós, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que está no nosso coração. Reze junto comigo, aí aonde você está. Reze junto comigo, então, agora, esta oração na qual, Vanessa, nós pedimos a ação Solange do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa. Leônidas, Raquel, Bea, pedimos esta ação Rosângela do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Grazi, e vamos confiar que de Deus nós recebemos todos os dons, toda a força para a gente viver bem a nossa vida. Reze junto comigo, aí onde você está, dizendo assim: Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E ao pedir a ação do Espírito Santo, Ina, Evandro, Tânia, Cremilda, Adri, né? Ao pedir a ação do Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa casa, a Roseli, Nilda, Adri, nós queremos também hoje nos colocar à disposição de Deus. Hoje nós vamos ver um evangelho muito bonito, aonde Jesus diz que ao longo do caminho, ou seja, Silvana,
ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, ao longo da nossa vida, Josi, Rúbia, nós podemos clamar e dizer: o reino de Deus está próximo. Reino de Deus que nós vamos entender um pouquinho hoje aqui o que é. Mas hoje nós podemos proclamar. Amanda, um abraço no Binho, na Du, no Júnior. Hoje nós podemos proclamar de que sim, o reino de Deus, ou seja, a bondade, o amor, o perdão, né? A alegria de viver, coisas boas podem ser feitas e proclamadas por nós ao longo desse dia, Regina, ao longo desse dia, Ana de Vair. Por isso, então, com o sinal da Santa Cruz, eu quero colocar na presença de Deus você, quero colocar na presença de Deus a tua família, quero pedir com esse sinal da Santa Cruz que você tenha saúde, quero pedir pela tua saúde, pelo teu trabalho, por tudo aquilo que você for fazer hoje, né? E com toda certeza, nesse sinal da Santa Cruz também nós colocamos todos os doentes, todas as pessoas que passam por dificuldade, todas as pessoas que passam por provações. Colocamos Joel, Fernanda, todas essas pessoas no sinal da Santa Cruz, Imogen. Por isso, então, digamos assim, Bel, Orlando, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu desejo que aí aonde você está, na sua casa, no seu trabalho, na sua família, eu desejo que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão e a força do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Isso mesmo. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus que inclusive José Sone, Veroni, Cida, bendito seja Deus, inclusive, sabe, Ângelo, Ellen, né? Hoje eu estou rezando por você, Ellen, né? Você vai fazer uma cirurgia, vai dar tudo certo, Ellen, está nas minhas orações. Patrícia, rezo por você. E digo mais uma vez, bendito é Deus, né? Bendito é Deus que hoje nos deixa Maria Ivete, Maria Estela, Valtrudes, Fernando. Bendito é Deus que hoje nos dá esse dia, esta quinta-feira, Marilei, sabe? Esse dia 8, onde nós queremos viver bem a palavra de Deus. E quero então compartilhar com você agora o evangelho desse dia, né? O evangelho desse dia que se encontra em Mateus, né? Adelaide, juntos rezamos, né? Esse evangelho que se encontra em Mateus, capítulo 10, versículos 7 ao 15. Mateus, capítulo 10, versículos 7 ao 15, e que vai nos dizer assim: o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz.
Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aline, Mari, Silvia, hoje mais uma vez aqui, Sheila, esta palavra de Deus nos é colocada e nos é colocada com um propósito bastante bonito. Veja só, hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, Rosiane, hoje, nosso Senhor Jesus Cristo, Maria de Lourdes, ele diz assim: no caminho de vocês, anunciai o reino de Deus. E aí nós olhamos Andréia, Olavo, aí nós olhamos mais uma vez, para toda a dinâmica desta semana que nós estamos celebrando. Sabe, Vilma, nessa semana ela começou, Ana Cláudia, Gleusa, esta semana ela começou com algumas histórias muito bonitas. Jesus olhando para o seu povo, vendo o povo preocupado, angustiado. Patrícia, que Deus te abençoe, Marcela, as crianças também, Veja, Jesus olha e ele vê o povo angustiado, sofrendo e passando dificuldade, como ovelhas sem pastor. E Jesus sente compaixão. E Jesus sente que pode fazer algo a mais. E aí nós vamos ver, que ao fazer esse algo a mais, nós vamos perceber que Jesus convida pessoas. Lá atrás, ele chama apóstolos, discípulos, Marta, Lá atrás, Maria Roseli, Letícia, Jússi. Lá atrás, ele chama os seus apóstolos, os seus discípulos, e lhes dá uma missão que é bastante bonita: suavizar cruzes, abrir caminhos, ser presença. Isso é lá atrás. Mas o tempo foi passando, o tempo vai passando, Luciano, e aí a gente vai vendo algumas coisas diferentes. Sabe, Luciano, a gente vê algumas coisas que podem ser diferentes. E aí nós vemos que o nosso nascimento, o teu nascimento, Leoni, Gislaine, Ana Paula, Heriberto, Otília, mais uma vez aqui eu digo, sabe, Jússi, o teu nascimento, sim, Deus também te chama a este mundo para ser discípulo, discípula, apóstolo. Deus te chama a este mundo para continuar todas essas obras. Deus te chama a este mundo para ser uma luz no meio da treva. Deus te chama a este mundo para ser um sinal de esperança no meio do desespero. Deus te chama a este mundo para que você possa, do seu jeitinho, com os seus dons, com as suas qualidades, e aqui eu sei, com as nossas limitações também, para que a gente, no meio deste caminho, Deusir, Enir, no meio deste caminho, a gente leve um pouco mais de paz, de esperança e de caridade. Por isso que nós vemos hoje Jesus dizendo: pelo caminho, no caminho, anunciai, o reino de Deus está próximo. Então, veja só, Elga, que eu lembro, sabe, Rogério, aqui eu lembro, que nós estamos de passagem na Terra. Eu não sei a idade que você tem, Suzana, não sei a idade que cada um de vocês tem aqui, mas nós estamos de passagem aqui na Terra. Sabe, nós estamos aqui na Terra, nós temos uma missão bastante bonita. Vilma, rezando pela Ivonete. Veja, Fátima, nós temos, Giovana, uma missão única. Nós temos uma missão única aqui na Terra: sermos filhos e filhas de Deus. E não vamos abrir mão disso. Rose,
não vamos abrir mão de sermos filhos e filhas de Deus. Um filho, uma filha de Deus tem um jeito de agir, tem um jeito de viver a vida, tem um jeito de pregar, tem um jeito de portar. E que nós possamos hoje, Cleusa, Cirlei, que nós possamos hoje, Sabieda, sermos mais uma vez essa presença bondosa no mundo. Não precisamos resolver todos os males do mundo e, aliás, nem vamos conseguir, sabe, Irmã Terezinha? Não precisamos achar que a gente agora vai solucionar todos os problemas, porque não vamos solucionar todos os problemas. Mas, se cada um de nós, no que pode, aonde consegue, no ambiente aonde estiver, se cada um de nós fizer alguma coisa, se cada um de nós fazer um gesto de bondade, se cada um de nós se comprometer a, quem sabe, espalhar um pouco de coisas boas, esse caminho, ele vai ficando melhor. Sabe, Zenaide, sabe, Vanessa, esse caminho, ele vai ficando melhor. Jesus diz, curai os doentes. Jesus diz, dai atenção para quem está sofrendo. Jesus diz, visitai os que estão sofrendo. Jesus diz, erguei os que estão caídos. Esta era a missão dos discípulos lá atrás, expulsai, os demônios, expulsai tudo aquilo que está fazendo mal. E é assim, sabe, Leonice, é assim, Almiranda, que nós também precisamos cuidar muito da nossa vida e da nossa casa. Por isso, não vamos ter esse medo. Muitas pessoas doentes, sim, Dona Sueli, muitas pessoas que são vítimas da depressão, sim, muitas pessoas que talvez faltam encorajamento a mais, com toda certeza, Santa Natália, Alice, Renato, muitas pessoas precisando de você. Talvez na sua casa, talvez na sua família, esteja tudo bem. Talvez ali esteja tudo bem, esteja tudo tranquilo. Que bom, Deus seja louvado. E que continue assim e que cada vez seja melhor. Mas talvez você conhece pessoas, situações que não estão bem, que não está legal, que precisa mudar. Sabe, Morgana, sabe, Elisângela, e aí a gente não pode fazer-se de cego, de mudo, de surdo. Não podemos. A gente precisa fazer aquilo que eu sempre digo, algo a mais. Sabe, Fernanda, a gente precisa sempre querer fazer coisas boas para o próximo. A gente muitas vezes pode, sabe, André, a gente muitas vezes pode suavizar a cruz de alguém. Somente olhando para esta pessoa, Noeli, Samandra. Muitas vezes, nós conhecemos pessoas que elas estão, sabe, Jorge, meio que paradas. Jaqueline, nós conhecemos, pessoas que às vezes estão passando, Ivanildes, por situações, Salete, que precisam de um empurrão, sabe, que precisam de algo a mais. E aí, Fernanda, a gente não pode abrir mão. A gente não pode abrir mão da nossa capacidade de transformar o mundo. Não podemos abrir mão da nossa capacidade, Col Blanco, de mudar vidas, de mudar histórias. E cada um de nós tem um jeito de ser. Não podemos abrir mão de mudar. Não podemos abrir mão de mudar histórias. Meu irmão, minha irmã, nas suas mãos, no seu coração, no seu olhar, no seu ouvir, no seu falar, existe, sabe, Lindamir, existe muita capacidade. Existe, Lídia, existe muita força. Existe muitas coisas boas. Por isso, seja hoje um instrumento favorável de Deus. Diz Jesus, no vosso caminho, fazei isso e fazei aquilo. E nós podemos, sabe, Isabel, nós podemos sim
transformar vidas. Nós podemos sim levar, né, muita esperança a quem precisa. Antônio, Terezinha, nós podemos. Sabe por quê? Porque é de graça que você recebeu a sua vida. Anadir, você sabe disso, que de graça nós recebemos a nossa vida. De graça hoje nós estamos acordados. De graça hoje nosso coração, Gorete, bate. De graça hoje os nossos olhos enxergam. Então, de graça nós recebemos muitas bênçãos de Deus. Celir, sabe, Neuza, de graça nós recebemos, Hilda, muitas coisas bonitas de Deus. E é de graça também que nós recebemos o amor e a salvação de Deus, Elisângela. Por isso, né, nós também podemos partilhar esta graça, esses presentes com quem está ao nosso redor. Sejamos, como eu já disse várias vezes nesse momento, sejamos canal da graça de Deus. Sejamos caminho, sejamos meio, sejamos instrumentos para que a vida floresça cada vez mais. Isabel, Sandra, sejamos esse caminho, sejamos esse instrumento, sejamos agentes de transformação no mundo. Não basta estar somente neste mundo, não. Não basta somente estar aqui, não. Nós precisamos transformar este mundo. Nós precisamos dar passos. Nós precisamos, sabe, levar tantas coisas bonitas. Nós precisamos espalhar o amor, o perdão, Francisco de Irceia e tantas coisas a mais. Por isso, veja, né? Se Deus está no nosso meio, por isso, se Deus nos dá todo esse encorajamento, se Deus nos dá toda essa alegria, Virgínia, Marlene, Osni, sejamos também instrumentos do reino de Deus. E é assim, né, que nós podemos mudar também alguns conceitos, porque muitas vezes usamos nossa boca para ser instrumento que não é agradável. Muitas vezes usamos nossa boca para falar mal, para criticar. Não. Usemos nossa boca para elogiar mais, para exaltar, sabe, para elevar as pessoas. Muitas vezes, sabe, nós com as nossas palavras, a gente vai diminuindo as pessoas. Muitas vezes, com as nossas palavras, a gente vai fazendo com que as pessoas vão parando pelo caminho. Muitas vezes, pelas nossas palavras, a gente vai roubando a alegria de viver das pessoas. Por isso que também nesse caminho nós precisamos de conversão. Sim, nós precisamos de conversão. Nós precisamos abandonar, deixar de lado todo mau costume, todo vício, tudo aquilo que não faz bem, tudo aquilo que puxa para baixo. Nós precisamos deixar de lado tudo aquilo que atrapalha, sabe? E é assim, Francisca, é assim, Marilda, que nós vamos ser instrumento da graça de Deus. Sabe, Gilberto, é assim, sabe? Que nós vamos conseguir, Rúbia, ser instrumento de Deus. Aprenda também nesse caminho, porque o caminho é longo, né? Antes, né, num tom assim, até peço aqui desculpa, nem deveria de ter feito isso, mas quando a gente diz assim para você pensar na sua idade, quantos anos você tem, não é por maldade, mas é para lembrar, Luciano, Ângela, Silvana, que a nossa vida passa muito depressa e que ao longo do caminho, às vezes, a gente vai carregando coisas que não precisam. A gente vai acumulando fardos que não precisam. Por isso, né? Olhe para a tua idade. Olhe quantos anos você tem. Veja se nesta caminhada, se nessa quantidade de anos, não tem algumas coisas que você precisa parar um pouquinho, descarregar, tirar dos seus ombros e que talvez não vão fazer bem para você. Por isso, não vamos carregar peso morto, não vamos carregar coisas que fazem mal para nós. E aí,
Você talvez vai se deparar com pessoas que perguntam assim: mas onde está Deus que não vê o sofrimento do seu povo? Né? No meio desse caminho, no meio de tantas coisas que você pode fazer, você vai escutar pessoas que dizem assim, que vão te criticar, né? Às vezes que, sabe, que vão muitas vezes, né? Elisângela, rezando por você novamente, tem pessoas que às vezes até vão falar mal de você. Tem pessoas que às vezes até vão te questionar. Onde, né? Onde está Deus no meio do sofrimento do seu povo? Onde está Deus diante de tantos dramas que a gente passa? Onde está, né? Onde está Deus na frente de tantas situações dramáticas que a gente está vivendo? E aí a gente sempre vai dizer assim: Deus está aqui. Deus está entre nós. Ele sofre junto com aqueles que sofrem, chora com aqueles que choram, mas Ele sempre é uma força daqueles que se refugiam nele. E Ele pode usar muito de você, sabe? Ele pode usar muito de você para transformar todas essas realidades de sofrimentos, realidades que não estejam bem. Então, terminando esse momento, né, primeiramente, nós queremos aqui agradecer a Deus pela nossa existência, queremos agradecer a Deus por esta quinta-feira, queremos agradecer a Deus por esse dia 8, queremos agradecer a Deus pela nossa vida, pela tua saúde. E eu peço por você, rezo por você, pela sua casa, para que você sempre tenha alegria de viver, para que você não desanime, para que você não se perca pelo caminho. E também, né, quero lembrar que você está nesse caminho. E se você está nesse caminho, espalhe a paz, leve amor, leve perdão a quem mais precisa. E agora então, vamos pedir a bênção para nós, para a nossa casa, pela intercessão, né? Pela intercessão de Santo Antônio, que ele nos livre de todos os males e de todos os perigos, mas que ele abençoe a nossa vida e tudo aquilo que está ao nosso redor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi. Aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E que desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Se cuide e que você possa ter uma quinta-feira abençoada, cheia da graça de Deus. E amanhã nos encontramos aqui, 7 horas da manhã, novamente. Um grande abraço, estou rezando por você, se cuide.